Voltei para mais uma resenha de boas leituras e sempre acompanhado do meu cafezinho, óbvio. E, gente, hoje que eu vou dizer, este livro ele poderia ter sido um filme. E é isso, sobe os créditos. Brincadeiras à parte, eu sempre vou ser muito sincera aqui na nossa relação, né, nas minhas resenhas, até porque o canal é meu, então eu vou dar minha opinião. E eu acho importante também que eu não fique medindo palavras ou falando de uma forma assim, ou assado, até porque não é publi, né, eu tô falando o que eu realmente pensei sobre o que eu li. E acho que a gente vai construindo assim uma relação muito sincera e muito honesta. Bom, hoje eu vou falar sobre ele, Sem Chance de Adeus, que é o novo lançamento da editora Arqueiro, do livro do Harlan Coben, escritor já famoso, conhecido, reconhecido. Ele é tipo assim o queridinho do suspense. Eu ainda não li outros livros dele. Eu acho até que já li, mas tem tantos anos que eu até esqueci o que eu achei. Então não é um bom sinal. Mas enfim, o Harlan, ele ficou muito conhecido assim de uma forma mais massiva, né? Ele veio logo depois de Agatha Christie e Sidney Sheldon, né, que era ali dos anos 90, então acho que ele é meio anos 2000, 2010. Mas ele também veio antes de Freida McFadden e Colin Hoover. Então ele tá ali, vamos dizer, no meio do caminho do suspense desses grandes autores. Ele super queridíssimo, né? Expectativas, ó, bombando lá em cima. Em parceria com ninguém mais, ninguém menos que Reese Witherspoon, que é a atriz de Legalmente Loira, todo mundo sabe quem é, óbvio, e eu sou muito fã dela. Não tanto pela parte de atuação, né? Nem acho que ela seja, tipo assim, uau, como atriz, mas eu acho que ela tem uma carreira muito admirável, um posicionamento muito interessante. Ela tem uma produtora, né? E produz histórias em que o centro da história, a ênfase da história sempre vai ser o protagonismo feminino. Então, muitos dos projetos comecem a perceber isso, se vocês não perceberam ainda. Mas a maioria dos projetos que ela atua, ela também entra como produtora, para ela ter uma voz ativa ali dentro do projeto, que é tudo que eu quero a partir de agora. E ela também tem um clube do livro. Também não, né? Porque o clube do livro dela já tem, tipo assim, mais do que 10 anos. Então, na verdade, eu que estou aqui, ó, seguindo os passos dela. Então, admiro muito a carreira dela, essas escolhas. Acho, assim, muito bacana o trabalho que ela tá fazendo para nós, mulheres, né? Então, dito tudo isso, quando eles falaram do lançamento desse livro, eu fiquei com uma expectativa muito alta, porque simplesmente pegaram o autor queridíssimo de suspense e uma atriz produtora que tem um clube do livro há mais de 10 anos, ou seja, ela tem muito conhecimento literário, muitas histórias boas, né? Sabe de muitas histórias boas. Eu pensei, gente, isso aqui só vai decolar, vai voar. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Assim, já vou falar se eu recomendaria essa leitura ou não. Eu acho que esse livro ele tem aspectos muito positivos e aspectos muito negativos. E aí, vamos conversar sobre alguns deles. Bom, eu vou começar falando de um aspecto que eu gostei muito, que foi ler um thriller médico. Eu não tinha lido ainda nenhum nessa temática. E eu achei, assim, muito... Eu que sou leiga, né? Não tenho conhecimento de medicina. Eu achei que tem umas propostas de discussão muito interessantes. Esse livro fala bastante sobre o avanço da medicina, né? Ele fala sobre as questões de pesquisa. E aí, assim, quando a gente fala sobre medicina, sobre esse avanço, o que é certo e o que é errado? Em relação às pesquisas, né? Quais são os limites? Tipo, se uma pessoa quiser se oferecer para um estudo clínico, para um estudo médico, se a gente colocar em risco a vida de uma pessoa, mas que através desses estudos, desses testes, dessas pesquisas, isso for beneficiar 10 milhões de pessoas, isso é certo ou isso é errado? Entendeu? Então isso eu achei bem interessante, assim, que ele propõe esses questionamentos. E fora essa temática, tem várias outras temáticas que os autores propuseram aqui e que eu fiquei assim, cara,
esses temas são muito bons, mas eu particularmente achei que eles não foram bem desenvolvidos. Eu achei que eles têm uma ideia boa, mas na hora da execução do desenvolvimento deixou muito a desejar. Por exemplo, além da questão das pesquisas da medicina, né, fala um pouquinho sobre a busca da longevidade, né, de pessoas ricas e poderosas, fala sobre o uso da inteligência artificial no nosso cotidiano, que é uma temática que a gente está vendo hoje, né, o tempo todo a gente está discutindo sobre isso. Inclusive, estava gravando um projeto agora que também toca um pouquinho nesses pontos, assim, sabe? Até onde usar a inteligência artificial. E aí aqui eles vão falar um pouquinho sobre assistente de luto. E também fala sobre uma temática muito séria, muito interessante também, muito ousada / corajosa, que é o tráfico de órgãos. De novo, por esse grupo de pessoas ricas, poderosas, privilegiadas e tudo mais. Mas acho que justamente por ser uma temática tão séria e que você tem que ter muita confiança, segurança, proteção ali na sua vida pessoal, né? Porque você vai estar tocando um assunto que você está se colocando em risco. Eu acho que eles não desenvolveram. Eu acho que é isso, né? Ficou numa linha ali superficial, sendo que dava para aprofundar muito mais essa discussão e esse debate. E digo mais, eu acho que até hoje, quando a gente pensa em filmes ou séries ou livros, né, eu não me lembro de nenhuma obra que tocou assim nesse assunto de uma forma bem profunda, bem corajosa, trazendo essa temática para debate mesmo, porque a gente sabe que isso acontece no mundo, mas é uma coisa muito velada, né? Enfim, que daí você vai estar mexendo ali numa teia perigosíssima. E aí, dando uma pesquisada em algumas entrevistas dos autores e resenhas online, né? A Reese, na verdade, foi quem teve a ideia desse livro. Eu achei a ideia ótima, tá? Ela teve a ideia, ligou pro Harlan e convidou ele para escrever esse livro junto com ela. E além deles dois, o livro ainda teve outros 2 autores, escritores. Ou seja, ele foi um livro escrito a 4 mãos. Agora eu vou falar uma coisa muito ruim. E agora eu vou ser sincera. Gente, dá pra perceber. Dá pra perceber que foi escrito por 2 pessoas. Porque tem... Se alguém for ler aqui, que ainda não leu, mas quem já leu também pode me sinalizar, tem um momento ali numa cena que ela tá fugindo de um local, dirigindo. Vocês lembram dessa cena, desse momento? E aí, isso é mais ou menos, sei lá, 1/3 do livro, metade do livro. Dali pra frente, parecia que era outro livro. Não que mudou a história, mas o estilo da escrita, eu não sei dizer. Pra mim, o livro ele é dividido em 2 momentos. Então, parece que a primeira metade foi um autor e a segunda metade foi outra. Me lembrou, assim, na época de colégio, né? Quando a gente fazia um trabalho. Cada um fazia a sua parte em casa, chegava na hora de apresentar, juntava tudo, ficava aquela coisa meio Frankenstein. Eu tive essa impressão, gente, desculpa. Foi escrito a 4 mãos e isso sim foi perceptível. Em relação ao estilo da escrita, eu achei uma obra bem fluida, assim, sendo muito sincera. Apesar de não estar curtindo, não foi um sacrifício, assim, ficar lendo. Ela vai fluindo, sabe? Como todo livro de suspense tem que ser, né? Obviamente. Tem algumas coisas que me incomodam, assim. Por exemplo, eu achei que todos os cenários, os lugares, as pessoas, tudo era megalomaníaco, sabe? A pessoa entrou naquele avião, mas não era só um avião. Era o maior e o melhor e o avião mais topzera. Odeio que fala essa palavra. Mas era o avião mais top, mais chique, mais milionário, mais não sei o que, de todos os aviões da face do planeta Terra. E aí você fica assim, beleza, mas que diferença isso faz na história? Ou quando a gente vai falar sobre uma casa, uma sala de cirurgia, um castelo, tudo é muito exacerbado, assim, na forma como a história é contada. E se isso tivesse um propósito, aí estaria até que ok. Mas eu achei que existe essa construção, assim, exacerbada pro nosso imaginário,
mas isso não impacta diretamente na história, então eu achei bem desnecessário e bem dispensável. E uma outra coisa que eu achei demasiada é a questão da descrição nesse livro. E eu sou muito fã, eu já falei isso em algum outro livro, mas eu não lembro. Será que foi no 3? Eu adoro livros descritivos, assim, em relação aos personagens, ao que eles estão sentindo, em relação ao ambiente. E eu gosto, mas eu acho que isso também tem que ser feito quando vai interferir diretamente na obra em si. Por exemplo, Amiga Genial, que é um dos meus livros favoritos da vida. Você vê que tem uma descrição muito detalhada da ambientação. Mas por quê? Porque naquela história, o ambiente, ele é também um personagem. Ele tem uma participação ativa, ele vai influenciar, impactar naquela história. Então você precisa saber daquele bairro, você tem que... Você tem que entender sobre as cores, sobre a aparência das pessoas, sobre o que elas estão vestindo, porque você vai entender que ambiente é aquele. E isso sim interfere na história. Agora, aqui no Sem Chance de Adeus, eu achei que tem essa descrição do prédio, do bairro, onde o carro entra no elevador e sobe até o andar mais alto e para diretamente no andar, não tem nenhuma porta e tal, porque é um prédio muito chique, exclusivo, de magnatas e tal. Tá bom, mas... Entendeu? Então, esse aspecto eu não curti muito. E digo que essa questão da descrição me pareceu até uma coisa muito sinestésica. Porque conforme eu ia lendo, parecia muito doido, tá? Eu li o livro sentindo que eu estava assistindo a um filme. E aí, é uma coisa que eu também não sabia muito, mas muita gente me falou e depois eu fui ver fim de semana realmente. O Harlan, ele tá com uma parceria com a Netflix, adaptando várias histórias dele para séries e filmes. E aí, pra mim, que ele já escreveu esse livro aqui, eles, né, os dois já escreveram esse livro aqui, pensado pra virar um filme. Mas, assim, é demais até, entendeu? Pra mim, não precisa nem fazer adaptação, porque ele tá pronto pra ser gravado, do jeito que ele tá escrito. Agora, falando sobre a história, né, propriamente dita, nela a gente tem a Meg, que é uma médica, cirurgiã plástica, muito reconhecida, muito renomada. Inclusive, a sua mãe também era do meio. Então, ela tem, assim, um sobrenome, né, uma reputação já que vem da família dela. Ela tinha um legado. E aí, o que acontece? A Meg, ela perde uma pessoa que ela amava muito. E por conta disso, ela acaba entrando num momento ali de depressão, em um momento mais delicado psicologicamente, né? Ela fica um pouco mais abalada e ela acaba cometendo um erro médico durante uma cirurgia. E quando isso acontece, a sua licença, ela é cassada. Então, isso não é nenhum spoiler, tá? O livro já começa nesse momento da vida dela, em que ela perdeu uma pessoa que ela amava muito, ela tá sem licença, ela não pode exercer a profissão, o propósito de vida dela, e ela também, sem poder trabalhar e tudo mais, ela acaba ficando endividada. Então ela tá assim, como se fosse no fundo do poço, ela não tá vendo nenhuma saída. Até que ela vai em um evento lá e encontra uma premiação, enfim, não sei, e ela encontra um professor dela, amigo de muitos anos atrás, e esse professor fala assim: olha, Meg, queria te fazer um convite aqui, tem um cara, um magnata, que tem muito dinheiro e tal, ele quer fazer uma pessoa muito importante, e ele precisa fazer uma cirurgia, e ele quer simplesmente a melhor, que é você. E se você fizer essa cirurgia com todo o seu talento, né, com toda a sua, com todos os seus dons, esse magnata, ele vai te dar, sei lá, 5 milhões de dólares, ele vai quitar todas as suas dívidas e ele vai te devolver a sua licença médica. E aí, qual que era o contraponto, né? A única coisa que ela tinha que fazer era fazer bem o trabalho dela e ser muito discreta, porque essas pessoas ricas e poderosas queriam fazer a cirurgia assim de uma forma muito discreta. Mas ela devia ter desconfiado, né? Óbvio. Ela acabou aceitando, óbvio, que ela estava no fundo do poço de novo, né? Se ela não estivesse nessa situação, muito provavelmente ela não teria
aceitado esse trabalho e ela acaba se envolvendo em uma teia, uma trama perigosíssima de pessoas milionárias e ultrapoderosas. Bom, apesar da trama ser completamente viajada e ter algumas cenas muito exageradas, o que eu achei muito interessante nessa premissa é que a gente vê que a Meg é uma mulher muito inteligente, estudada, que tem uma carreira assim fenomenal. E fora isso, ela também atuava em zonas de guerra, cuidando ali de pessoas que poderiam ter se ferido e tal, mas que não tinham participação direta, ou seja, eram pessoas inocentes. Então ela ajudava a salvar a vida de pessoas inocentes. Então a Meg era uma pessoa que fazia tudo correto, né, digamos assim. E aí você vê que a sociedade ou que a situação foi muito injusta com ela, porque em um momento que ela estava passando por uma situação de depressão, por uma situação muito delicada psicologicamente, um único erro acabou tirando, né, privando ela do propósito de vida dela, que era atuar como médica, que era tudo que ela sentia que era o propósito mesmo, assim. Então isso foi tirado por um único erro. E esse questionamento em si, eu achei muito interessante no livro, né? Como, primeiro, um único erro fez ela perder tudo que ela tinha construído ao longo dos anos, e também questionar como a gente muitas vezes enxerga o nosso valor na nossa profissão, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso já no Bem-vindos à Livraria Yeonam-dong, lembra? Teve uma discussão mais ou menos nesse sentido, né? Quem é você fora a sua profissão? Se você não for bem sucedida, você ainda vai se enxergar como um ser humano de valor? Qual é o seu propósito? O que te move? Aonde está a sua identidade fora aquilo que você faz? Esse debate, esses questionamentos eu achei sim muito interessantes. Também tem um outro ponto que eu achei bem interessante. Apesar de ser uma pessoa boazinha, em um momento que chega um cara poderoso, rico, poderoso, que você não sabe a índole dele, e fala assim: oi, se você fizer minha cirurgia, eu vou te dar 5 milhões e a sua licença de volta. Você quer? E ela rapidamente aceitou. Mas eu gosto disso, porque eu gosto de personagens que eles não são nem 100% bons e nem 100% maus. Eu acho que isso traz uma visão muito realista e muito humana da personagem. Mostra muito das nossas camadas e da nossa complexidade, né? Eu falo um pouco sobre isso também nos meus trabalhos como atriz, que eu sempre tento humanizar, sabe? Eu sempre tento trazer, mesmo quando eu vou fazer uma vilã, eu tento trazer algo de bom, algo que justifique, uma outra cena que mostra um carinho, uma leveza, uma diversão, porque eu acho que a gente tem que ter essas diferentes nuances, sabe? E isso eu acho muito bacana nesse personagem da Meg, assim. Fez a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre eu na situação dela, será que eu faria diferente, sabe? Se tivessem tirado o meu propósito, se eu tivesse endividada, se eu tivesse no fundo do poço. Então acho que fez a gente questionar o que é certo e o que é errado. Isso eu achei bem bacana. E um outro ponto que eu amei nesse livro, uma outra temática, né, que eu queria que tivessem desenvolvido mais, porque eu acho um debate muito atual e muito pertinente, é sobre o uso da inteligência artificial no nosso dia a dia. E eu acho que esse debate, ele tá desde ontem, ele tá hoje, ele vai estar amanhã. E aqui nesse livro, a Meg, ela acaba usando um assistente de luto, um aplicativo de assistente de luto, onde você coloca ali, foi a irmã dela que desenvolveu, né? E você coloca ali as informações, as imagens, mensagens de voz de uma pessoa querida. E aí essa pessoa, né, que ela amava muito e que faleceu, ela continua conversando com essa pessoa. Gente, e eu acho esse debate muito atual. Eu acho assim uma coisa, faz a gente questionar muito, sabe? Porque já existem 3 empresas, 3 aplicativos, né, plataformas, enfim, no mundo que já tem esse recurso à disposição. Olha isso, gente. Vocês teriam coragem de deixar ali imagens de vocês,
mensagem de voz, fotos, né, para quando a gente partir, de repente, um filho, um ente querido poder conversar com a gente ou saber como a gente era. Eu acho que tudo isso é muito recente, né, muito novo. Então é muito interessante, porque a gente ainda não sabe, como não teve tempo, né, de uso desse tipo de recurso, a gente não sabe se isso vai nos ajudar em um processo de luto, por exemplo, ou se isso pode nos prejudicar. Inclusive, ontem eu estava assistindo um filme também muito fofinho, chama Voice Messages for Isabel, Mensagem de Voz para Isabelle, que é um filme de duas irmãs. Uma delas acaba falecendo, é muito bonitinha a história. Só que a irmã, toda vez que ela tá triste, que ela tá com saudade, ela fica escutando, né, ou revendo, ou reassistindo as mensagens de voz, os vídeos com a irmã. E aí você fala, cara, é um recurso que a gente tem disponível hoje, mas será que, enquanto ser humano, isso nos faz bem ou isso nos faz mal? Porque é algo muito recente, né? É um instrumento que a gente tem muito recente. E também, eu acho que passa muito por uma questão muito pessoal, né? Pode ser que, para algumas pessoas, aquilo ajude elas no processo. Para outras pessoas, pode ser algo que fere ainda mais, traz ainda mais dor nesse processo que já é tão sofrido. Então eu gostei que o livro trouxe essa questão, porque é um debate que a gente está tendo hoje. E é o tipo de decisão que até nós mesmos, né, vamos ter que fazer. Não sei se vocês acompanharam também na semana passada, o próprio Instagram, ele já deixou lá uma autorização, né, no próprio aplicativo de que a sua imagem, que a sua voz, ela pode ser usada para produção de conteúdo de inteligência artificial, que eu acho perigosíssimo. Mas tem pessoas que de repente vão autorizar, então eu acho que tudo isso passa por um lugar muito individual, né, essas decisões. E eu achei muito interessante que trouxeram essa temática aqui. E aí meu último ponto que eu queria trazer dessa leitura, falei mal, mas também tô defendendo aqui, né? Uma coisa que eu gostei, e aí nisso eu consigo ver que tem, claro, a mão da Reese, é a escolha das personagens, porque aqui a gente vê protagonistas femininas muito fortes. A gente tem a Meg, né, que é uma médica inteligente, bem-sucedida. A gente vê a irmã dela, que é a Cheryl, que trabalha com tecnologia, que é uma super nerd, que está desenvolvendo esse aplicativo. Então você vê que já é uma construção diferente. A Nádia também, que apesar de não ser a protagonista, ela tá ali mais dando um apoio na história. Também é uma mulher forte, determinada. E o Costeleta, que é o sogro da Meg, né? Que é um senhor, digamos assim, eu imagino ele mais senhorzinho, sabe? No físico um pouco mais avô e tal, que gosta, que faz parte de um clube de motos. E ele traz um contraponto de um pouquinho de comédia na história. Isso eu achei interessante. A história, ela traz uns pontos, assim, de comédia pra trazer um pouco de leveza, porque tem essas temáticas mais pesadas, né? Então eu gostei porque as personagens femininas, elas são muito fortes, muito decididas, muito bem resolvidas, elas são inteligentes, elas são sábias. O Costeleta é uma figura quase que paterna, né? Quase que uma figura de um avô ali. Então, pela primeira vez na história, assim, numa história de suspense das últimas que eu tenho lido, a gente não vê um personagem assim, masculino, com aquele sex appeal, e que aquela mulher vai se apaixonar por ele e ela vai cometer as maiores loucuras e atrocidades pra ficar com aquele cara lindo, sarado, perfeito, que às vezes é casado com outro personagem, inclusive, entendeu? Eu gostei que essa não é a fonte motivadora das personagens, que é muito que a gente vê, por exemplo, em Verity, em A Empregada, né? As personagens femininas, apesar de terem muita força, muito protagonismo, elas acabam ali fazendo escolhas baseadas na figura do homem, que eu acho uma escolha desinteressante. Então eu gostei que a Reese trouxe esse... Eu acredito, né, que tenha sido uma escolha dela, assim. Então isso eu achei interessante. Bom, e é isso, gente. Apesar de ter trazido só os pontos positivos, a maior parte, né, dos pontos positivos, não é uma leitura que eu indicaria. Apesar de que, né, às vezes alguém tem curiosidade ou vai gostar. Teve gente que gostou também, tá tudo certo. Mas eu também não acho que nenhum livro seja ruim, sabe? Não acho que tenha isso. Acho que de qualquer forma
a gente está exercitando o nosso pensamento crítico, a gente está questionando coisas, tendo, né, outros sites de pensamentos, e isso eu acho sempre muito interessante. Mas não é um livro que eu leria novamente, também não recomendaria ele. Mas se alguém ficou curiosa, quiser ler, ter a sua própria opinião sobre essa história, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, da nossa lojinha do Self-Care lá na Amazon, óbvio, para vocês comprarem. E eu tenho certeza que já já ele vai estar